Paz e graça, queridos. Mais um vídeo aí no nosso canal. Espero que você possa ser edificado por este tema que iremos abordar hoje. O tema que iremos abordar, ele é um tema atual, entretanto, o acontecimento não é um acontecimento novo ou não é fruto de algo recente. Não. E para provar que o que iremos tratar hoje não é um assunto tão recente assim, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 25. Iremos abordar o tema desigrejados. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. As recomendações do escritor de Hebreus é para este grupo de pessoas que começa um movimento de deixar a congregação. E se você nunca tinha ouvido falar no termo desigrejado, desigrejado é justamente aqueles que, mesmo sem perder a fé, estão deixando de congregar ou deixando de ir aos templos, como eles preferem colocar. A realidade é que eles deixam de estar no convívio da congregação. Eu não resumiria a nossa fala em simplesmente dizer que um desigrejado é alguém que não perdeu a fé, mas deixou de congregar, porque o tema nos sugere muitos pensamentos e muitas direções em que nós podemos abordar este tema. Primeiro, que nós não devemos considerar que o desigrejamento seja uma moda ou apenas uma tendência de consumo da atualidade. Quando nós lemos Hebreus, nós já vemos que é uma situação antiga e que cada tempo que vai passando, e essa já é a recomendação do escritor de Hebreus, é quando mais estiver perto daquele dia, ou seja, nós estamos nos aproximando daquele dia e o índice de desigrejado tem aumentado. Então não é uma moda, é uma síndrome, e essa síndrome está relacionada à volta de Cristo. Ou seja, quanto mais estamos aproximando deste dia, devemos congregar mais e admoestar uns aos outros. E esse é o nosso objetivo com este vídeo. E também gostaria de esclarecer que o desigrejado não pode ser considerado uma moda, porque quando nós observamos o discurso do desigrejado, ele tem um discurso justamente contrário a esta onda ou este modismo gospel que tem surgido nas igrejas, com um produto que é apresentado aos seus consumidores, seja ele um produto na mensagem, seja um produto no louvor, ou seja um produto na liturgia. Todos eles têm predestinados ou está predestinado a atender às demandas do mercado. Quando esta pessoa se encontra nesse desconforto com os produtos apresentados na sua congregação, ele busca encontrar uma congregação, uma denominação que esteja diferente daquela que ele está atualmente. Nesse processo de busca por outra congregação ou outra denominação, ele descobre que apenas a embalagem é diferente, mas os produtos acabam sendo o mesmo. E nós vivemos um certo pragmatismo, que por não ter opções, eu agora prefiro desigrejar. Esse processo, embora quando nós avistamos alguém se declarar desigrejado, eu gostaria de lhe lembrar que ele não é um processo lento, ele é um processo lento, ele não é fácil de acontecer, é doloroso, e as pessoas que chegam ao ponto de desigrejar, elas na verdade sofreram muito antes e infelizmente quando eles se apresentam nas redes sociais, é como nós vemos as pessoas na mudança de status, né? Namorando sério, não namorando, e o desigrejado é aquele que tinha o status de membro e agora ele
passou ao status de desigrejado apenas com um clique no seu Android. Mas a realidade não é essa, porque o movimento que o levou a desigrejar é realmente um movimento sofrido e um movimento que traz muita dor a esta pessoa. Nós iremos colocar algumas características aqui dos desigrejados para que você que está nos ouvindo e que conhece alguém nessa situação possa compartilhar este vídeo com ele e ver o que podemos fazer. Então tentaremos identificar através de características quem e por que estas pessoas tornaram-se desigrejados. A primeira característica é que eles não fazem sucesso. Quando observamos um desigrejado, normalmente verificamos que ele não faz sucesso conforme as expectativas dos que estão igrejados. Ou seja, não produzem DVDs, não são convidados para os grandes congressos, vivem um certo anonimato na congregação. Entretanto, a maioria destas pessoas estão bem-sucedidas na vida secular. Talvez por isso não precisem das possibilidades proporcionadas por este mercado. Segunda característica é que perderam o sucesso. O caso mais famoso de desigrejado ou de defensor dos desigrejados a perder esse sucesso é o Caio Fábio, e que após ter perdido esta aceitação no meio dos igrejados, ele buscou força nesta nova comunidade que começa a surgir e atendendo assim as demandas dessa nova comunidade ou desse novo mercado que são os desigrejados. Ele agora, na condição de também desigrejado, é um consumidor. E nessa nova versão, os conceitos e limites do desigrejado ilustre, o senhor Caio Fábio atende aos seus próprios interesses, deixando de lado a causa do evangelho. A terceira característica é que eles sabem a verdade. Quando observamos os discursos da maioria dos desigrejados, percebemos que cada um deles sabe exatamente onde estão os erros. A maioria deles sabem exatamente o que está certo e o que está errado dentro da sua congregação, e eles vivem uma luta interna entre se manterem éticos, ou seja, não falar sobre esses assuntos, e entre a dor que sentem em perceber que aquele evangelho não mais corresponde ao evangelho que ele mesmo aprendeu. A quarta característica de um desigrejado é o desapontamento. É fácil perceber que a maioria dos desigrejados, enquanto membros, sentiram-se dando murros em ponta de faca. Ou seja, quanto mais alertavam a congregação acerca dos erros que estavam sendo introduzidos no seu ambiente, quanto mais eles exercitavam aquele conhecimento que adquiriram e comunicando à congregação, mais eram colocados no banco daquela congregação e foram desestimulados a continuar naquilo que antes consideravam seu próprio chamado. Assim concluíram erradamente que deveriam ir para o deserto do desigrejamento. E a quinta característica e última que nós iremos abordar é que buscam uma solução pessoal. Essa característica evidencia o caráter individualista do desigrejado. Eles procuram solução para o exercício da sua fé, abandonando o corpo de Cristo. Observando essas características, eu percebo e associo um desigrejado à história de um grande profeta que temeu a morte, mas no fundo seu temor era morrer sem conseguir o sucesso que ele mesmo sonhou. O profeta Elias viveu o mesmo processo de um desigrejado e possui características semelhantes. A primeira característica, não fazia nem pretendia o sucesso conquistado pelos profetas de Baal junto ao rei Acabe. Segunda característica, após vencer os 400 profetas e adquirir um certo, digamos assim, sucesso, concluiu que o sucesso adquirido não serviu para agradar o rei nem a sua rainha. Terceiro, sabia certamente a verdade. Elias conhecia o Deus que ele servia e ele sabia que aquele ambiente de Israel estava contaminado, assim como os desigrejados sabem que a sua congregação está contaminada. O quarto é que ele desapontou-se, mesmo com a vitória no Monte Carmelo, mesmo assim recebe a notícia que a rainha decretou que ele deveria morrer e assim ele está desapontado. Não serviu todo o sucesso que ele adquiriu através dos atos que ele fez
não serviu para convencer ao povo de Israel a estar do lado dele. Quinto, buscou uma solução pessoal na caverna. Tais semelhanças me levam a concluir que o desigrejado é um profeta com medo de morrer. Grosso modo, existem duas classes de desigrejados, os nominais e os reais. O desigrejado nominal é alguém que, ao perder a direção e tendo desviado-se do caminho, procura aprovar a sua situação atual com a acusação direta à congregação e os erros nelas presentes. Este desigrejado nominal, na verdade, também tem condutas equivocadas, mas ele prefere, agora sim, acompanhar a moda do desigrejado, e não que o desigrejado seja uma moda, mas acompanhar a moda ou o acontecimento. Pessoas estão desigrejando, eu vou desigrejar também e coloco a culpa na congregação. Isso é o desigrejado nominal. Mas existe o desigrejado real, é alguém que permanece interessado no corpo de Cristo, sabem perfeitamente a necessidade de congregar e vive uma busca incansável de substituir o padrão institucionalizado por outro que ele considera mais interessante ou que facilite e atenda sua agenda e compromissos seculares. Muitos optam pelo culto no lar e ou a congregação virtual. Gostaria de lembrar que os que estão nessa condição, que Deus mesmo mostrou ao profeta Elias que ali na caverna não era o seu lugar. Para ele deveria voltar ao exercício dentro do grupo. E Jesus também quer lhe fazer perceber que desigrejar não é o seu lugar. Talvez você sinta-se confortável nessa posição, mas caverna não é lugar para profeta morrer. Existe um lugar que profetas com honra devem morrer. No livro de Lucas, no seu capítulo de número 33 e versículo de número 34, Jesus fornece o endereço completo onde deve morrer um profeta. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Observe que Jesus diz que em Jerusalém é o lugar onde os profetas morrem e eles são apedrejados, mas eles continuam sendo enviados para Jerusalém. Eu gostaria de fazer um convite a você que se encontra hoje desigrejado, mas que sabe dos erros, que sabe o que você conheceu do Evangelho. Sei que você é um saudosista nato e eu gostaria de fazer um convite no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja. Venha morrer em Jerusalém.